Nesse vídeo você vai aprender a fazer a melhor receita de pão de cachorro-quente da internet, super fácil de fazer, macio, fofinho, fica perfeito para você que, como eu, ama cachorro-quente. Olha só que delícia! Oi, eu sou o Bruno e esse é o Pizza Pão e Pasta. Olha só a minha versão de cachorro-quente. Eu gosto com uma linguiça de boa qualidade, vinagrete e salsa para dar um frescor e maionese, só isso. Na minha opinião, fica perfeito. E claro, uma cervejinha bem gelada para acompanhar. Tem coisa melhor? Comenta aí quais os acompanhamentos que você coloca no seu cachorro-quente. Quero saber, fala comigo. Vamos nessa? Bora pro vídeo! Os ingredientes são esses que você está vendo aí na tela, mas fica tranquilo que eu vou passar todas as quantidades certinhas, tá bom? A gente começa com 500 gramas de farinha de trigo e 4 gramas de fermento seco. Aí é só misturar tudo usando uma colher. Depois, a gente coloca 235 ml de leite integral, um ovo inteiro e 20 gramas de manteiga em temperatura ambiente, tá bom? Para ela ficar bem molinha e fácil de misturar. Aí é só mexer isso tudo. Quero aproveitar para te convidar a seguir a gente lá no Instagram, onde você vai ter acesso a outros tipos de conteúdo e a gente vai poder se conhecer melhor, porque lá a gente posta o nosso dia a dia também. Quando a mistura estiver assim, parecendo uma farofa, a gente vai colocar junto o açúcar e o sal, nessas quantidades que você está vendo aí na tela. Aí é só continuar mexendo mais um pouquinho. Essa é uma massa bem tranquila e fácil de sovar, porque não leva muita água. E você vai ver que é uma massa até um pouco firme, tá bom? Não tem problema, é assim mesmo. E se você quiser colocar um pouquinho mais de água, ela vai ficar mais macia, o seu pão vai ficar mais leve. Misturo tudo até não ter mais farinha seca no fundo da tigela e nesse momento eu vou colocá-la na bancada para começar a sovar. No começo ela ainda vai estar assim bem firme como você está vendo, mas depois aos poucos ela vai ficando mais macia. Eu aproveitei para dar um descanso de 20 minutos e quando eu voltar, você vai ver que essa massa vai estar mais macia e fácil de sovar, tá bom? Essa é uma dica bem legal, não é obrigatória, mas se você quiser fazer, eu recomendo porque vai facilitar na hora da sova. Pronto, tá aí nossa massa depois do descanso e você vai ver que ela vai estar mais relaxada e fácil de sovar. Ela ainda não tá lisa como a gente quer, mas a partir desse momento, com a sova na bancada, você vai ver que ela vai ficar lisinha. Essa é uma sova bem tranquila e fácil de fazer. Qualquer pessoa pode fazer, mesmo quem não tem experiência com panificação, tá bom? Depois do descanso que eu falei, eu sovei por cerca de 8 minutos até ela ficar do jeito que você tá vendo aí. Dependendo do seu grau de experiência, vai levar um pouco mais ou um pouco menos, não tem problema nenhum, tá bom? No final é só formar uma bola, como eu estou fazendo, e a gente vai colocar num recipiente para deixar a massa descansar. Eu estou untando com desmoldante, mas você pode passar azeite, óleo, manteiga, qualquer tipo de gordura, tá bom? É só para ela não grudar no recipiente. E a partir de agora, a gente vai dar um descanso de 2 horas em temperatura ambiente. Quando retornar, ela tem que ter dobrado de tamanho ou quase isso, tá bom? Isso é importante. E aí, nesse momento, a gente vai passar a massa para a bancada para porcionar. Eu coloquei um pouquinho de farinha para não grudar e a gente vai cortar a nossa massa em pedaços de 80 gramas. Nas quantidades que a gente passou, essa receita vai render 10 pãezinhos. E aí a gente vai fazer o boleamento, que nada mais é do que deixar a massa nesse formato de bolinha. É super fácil de fazer, é só seguir o passo a passo que você está vendo aí no vídeo. Então tá aí as nossas 10 bolinhas. Agora a gente precisa cobrir com plástico ou um pano úmido para as massas não ressecarem. E aí fica mais um descanso de 20 minutos para a gente abrir. Esse descanso é importante porque as massas precisam relaxar para esticar e não ficar retornando quando a gente passar o rolo. Aperto com as mãos para deixar nesse formato que você está vendo aí lá na bancada e vou usar o rolo para esticar. É bem simples, é só ir para cima e para baixo, como você está vendo aí no vídeo, bem tranquilo. A partir daí eu vou alongar as bordas para deixar mais ou menos no formato de um retângulo. Você está vendo que está esse bico? Então, eu vou deixar ele retangular. Por quê? Se você deixar naquele formato, ó, vai formar essa bordinha, que eu não quero, tá bom? Não tem problema nenhum, mas eu acho que fica mais bonito sem ela. Então, depois de deixar ele no formato retangular, vai enrolando bem justinho, tente não deixar folga. E é isso aí, depois de enroladinho, a gente coloca na bancada e com as duas mãos vamos pressionando e girando para esticar a nossa massa até deixar com mais ou menos
15 a 20 centímetros, vai depender do tamanho do pão que você quer. O que eu estou fazendo tem 15 centímetros. Unta minha assadeira com um pouquinho de manteiga para o fundo dos pãezinhos não grudarem, beleza? E aí vou dispor os 10 em cima da assadeira. Eu deixei um espaço porque eles ainda vão crescer, tá bom? A gente cobre novamente para não ressecar durante esse tempo e aí temos mais um descanso de 1h30. Isso é importante para os pães crescerem e não ficarem maçudos, então não tente acelerar esse processo. Imediatamente antes de assar, a gente vai pincelar egg wash, que é essa mistura de gema com água. Pincele bem por todas as partes, mas cuidado com o excesso, a gente não quer umedecer a massa. Depois de passar egg wash em todos os pães, a gente vai levar para o forno pré-aquecido a 180 graus e o nosso cozimento vai durar 20 minutos. E aí estão os nossos pãezinhos já assados, perfeitos, lindos, douradinhos, bem macios, perfeito para a gente comer com um cachorro quente. E aí, você gostou desse vídeo? Quero saber a sua opinião, me fala lá nos comentários. Eu sou o Bruno e esse é o Pizza Pão e Pasta. Um abraço e até a próxima!